Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma explicação do nosso guia visual. Hoje a gente vai encarar de frente aquele tópico que sempre dá um frio na barriga na hora de escrever uma redação, a colocação pronominal. Mas calma, respira fundo porque o clima aqui é super leve e a energia tá lá em cima. O nosso grande objetivo nessa aula é dominar exatamente onde aquelas palavrinhas pequenas e enigmáticas, os pronomes, devem se encaixar. E a melhor parte, a gente vai fazer isso de um jeito totalmente diferente, sem se perder naquele mar de jargões gramaticais pesados, combinado? Para começar, vamos dar uma olhada numa armadilha clássica do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já ouviu ou até escreveu um sonoro "me diga" logo no começo de uma frase? É super comum, né? Mas as regras do nosso idioma mostram que a etiqueta correta ali é "diga-me". E por que isso acontece? Porque o cérebro insiste em puxar essa pequena palavra para frente. É simples. Esses pronomes estão sempre jogando um jogo contínuo de posicionamento. É quase como uma dança das cadeiras, e a gente vai aprender a música que dita todos esses movimentos. O nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Primeiro, vamos desvendar o mistério dos pronomes. Depois, a próclise com seu efeito ímã. A ênclise, que é a posição educada. A mesóclise, essa intromissão elegante. E para fechar com chave de ouro, o resumo da ópera. Parte 1. O mistério dos pronomes. A dança do pronome e do verbo. Para entender a colocação pronominal de verdade, imagina que a frase é uma grande festa. O verbo é o anfitrião, o dono da casa, o centro das atenções. Já os pronomes oblíquos átonos, que são essas palavrinhas curtas tipo me, ti, se, a, são aqueles convidados miúdos que precisam decidir onde ficar em relação ao anfitrião. O grande segredo aqui para nossa turma é esquecer aquela ideia de leis gramaticais rígidas. Pensem que a gente só está observando 3 comportamentos diferentes que esse convidado adota, dependendo do que está rolando na festa. 2. Próclise. O efeito ímã. Esse é o momento da festa em que o nosso convidado é arrastado por uma força irresistível. Na próclise, o pronome toma a dianteira e se coloca exatamente antes do verbo. Ele simplesmente não consegue evitar, passa correndo na frente do anfitrião e se posiciona logo na porta de entrada da casa. Mas o que causa essa correria toda para frente? É que existem algumas presenças VIPs na festa que funcionam como ímãs gigantes. A gente chama isso de gatilhos magnéticos. Reparem nas palavras com sentido negativo, como o não ou o nunca. Temos também os pronomes relativos e os indefinidos, tipo quem ou alguém. E não podemos esquecer das conjunções subordinativas e dos advérbios sem pausa. Quando qualquer uma dessas palavras entra na sala, elas puxam o nosso pronome com toda a força lá para frente, antes do anfitrior. Por exemplo, na frase "não me diga isso", a palavra não é um ímã gigantesco, negativo e superpoderoso. Assim que o não aparece, o pobre do pronome me não tem escolha. Ele é sugado para frente e estaciona na mesma hora antes do verbo diga. Sem o não, a história até seria outra, mas com esse ímã na área, a próclise é absolutamente obrigatória. Olha só esse outro caso. Quem te chamou? Aqui a palavra quem também entra na sala exercendo uma atração magnética enorme. Ela puxa o pronome te direto para o lado dela, coladinho na frente do verbo chamou. Mais uma vez, o ímã dita as regras do espaço e o convidado corre lá para a porta da frente. E em quando se estuda aprende, a palavra quando age do mesmíssimo jeito. Ela arrasta o pequeno c para ficar ao lado dela antes da ação de estudar. Então, a dica de ouro para a gente guardar é a seguinte: se tem um ímã na frase, o pronome vai ser arrastado para antes do verbo, sem exceção. 3. Ênclise. A posição educada. Agora o clima muda totalmente. O ambiente fica calmo e super respeitoso. Na ênclise, o pronome aguarda sua vez de forma extremamente educada e se coloca depois do verbo. Sem ímãs na sala causando confusão, ele simplesmente entra e fica ali, pacientemente posicionado, logo atrás do anfitrião. É a ordem natural e polida das coisas. Só que, para esse cenário de pura etiqueta acontecer, a gente precisa verificar 2 passos cruciais. Primeiro passo: nós estamos no início absoluto da frase. Lembram daquela regrinha famosa sobre nunca começar uma frase direta com um pronome pequeno? É exatamente sobre isso. Segundo passo: a sala está livre de ímãs. Ou seja, existe uma ausência total de palavras atrativas antes do verbo. Se a resposta for sim para essas 2 condições, o pronome relaxa e vai para trás. Fica impossível errar com um exemplo como entregaram-lhe o documento. Notem como o pronome lhe espera de forma tão chique e elegante logo após o verbo entregaram. A frase acabou de começar, o anfitrião abriu a porta e não tem nenhum ímã por perto. Nada de palavra negativa, nenhum advérbio solto. Portanto, a etiqueta fala mais alto e o convidado fica no seu devido lugar, atrás da ação. 4.
Mesóclise, a intromissão elegante. Chegamos agora ao personagem mais teatral, aquele que faz a festa parecer um verdadeiro baile de gala. Na mesóclise, o nosso pequeno pronome toma uma atitude bem audaciosa. Ele pede licença e se encaixa de forma majestosa bem no meio do discurso do anfitrião. Ele literalmente divide a palavra ao meio, criando um efeito sonoro que soa extremamente nobre. Só que essa intromissão chique não pode acontecer a qualquer momento, né? Existem condições super elegantes e bem específicas para que o convidado possa cortar o verbo ao meio. Isso só acontece quando o verbo anfitrião fala sobre o futuro, seja o futuro do presente, que é algo que vai acontecer amanhã, ou o futuro do pretérito, que é algo que aconteceria se houvesse uma condição. E a regra de ouro continua firme e forte. Não pode haver absolutamente nenhum ímã por perto para estragar o clima chique da festa. Pensem na frase dir-me-ei a verdade. Originalmente, o verbo era direi, que está no futuro. Como não tinha nenhum ímã ali no começo da frase, o pequeno pronome me não foi puxado para o início. Sendo futuro, a etiqueta elegante manda que ele se introduza exatamente no meio. E pronto, a palavra se abre e ele se acomoda com o máximo de conforto gramatical. Outro caso clássico. Far-se-ia o possível. A mesma lógica, pessoal. Faria é o futuro condicional. Sem ímãs à vista, o pronome se entra de forma triunfal, cortando o verbo bem ao meio. É de uma elegância sem tamanho. Claro que o objetivo não é sair usando isso no bate-papo de todo dia. Mas quando a gente esbarrar com essa estrutura, já vamos saber perfeitamente de que tipo de festa sofisticada esse pronome está participando. 5. O resumo da ópera. O nosso guia definitivo. Que jornada nossa até aqui, hein? Para amarrar todos esses personagens, a gente preparou essa tabela, que é a ferramenta definitiva de estudos da nossa turma. Funciona assim: a próclise joga o pronome para antes do verbo sempre que o poderoso ímã, a palavra atrativa, estiver na sala. A ínclise vai educadamente para depois do verbo, que é o cenário excelente para o início das frases quando os ímãs não estão presentes. E a exuberante mesóclise entra exatamente no meio, dominando os cenários de futuro sem nenhum atrativo para atrapalhar. Com essa tabela na cabeça, não tem colocação pronominal que resista. O que nos leva ao final da nossa explicação de hoje, mas eu quero deixar uma pergunta provocativa para a gente pensar. Agora que todo mundo entendeu as regras do jogo e observou como esse convidado se comporta nas festas gramaticais, fugindo dos ímãs, agindo com educação ou ostentando elegância no futuro, o desafio é o seguinte: na próxima vez que a gente pegar uma caneta para escrever ou começar a digitar uma redação importante, será que vamos conseguir enxergar esses comportamentos? Tentem observar se o pequeno pronome foi puxado por um não ou se ele ficou aguardando educadamente o início da frase. Muito obrigado pela companhia em mais essa jornada de aprendizado e até a nossa próxima explicação.